galera, vamos ver aqui um exemplo, tá? Que fala sobre o plano cartesiano e coordenadas ou pares ordenados, certinho? Bom, galera, o número 16, né, o exercício 16, fala o seguinte: observe a figura e determine os pontos, ou seja, dê as suas coordenadas, tá? Bom, pessoal, o que o exercício quer que a gente faça aqui? Quer que eu olhe lá para o ponto A, que é esse ponto A aqui, e determine quais são suas coordenadas. Pessoal, se você prestar atenção aqui, ó, quando determinar as coordenadas, saber qual é o valor que ele tem no x e qual é o valor que ele tem no y. Se você olhar para isso aqui, pessoal, olha, o ponto A, primeiramente, pessoal, olhem sempre para o x. O nosso A, ele está lá no 2 para o x e está lá no 5 para o y. Pessoal, isso aqui, ó, é chamado de par ordenado, tá? Ou coordenada. O x de A vale 2 e o y de A vale 5, beleza? Muito bem. Bom, pessoal, quando eu olho lá para o ponto B, eu vejo B lá no valor 5 para o x e no valor 2 para o y. Então, pessoal, o meu B aqui, ó, é 5 para o x, tá, pessoal? E 2 para o y, certo? Então, tá ali o nosso ponto B, certo? Bom, pessoal, se eu olhar aqui para o meu ponto C, quais são as coordenadas do ponto C? Primeiro o x, tá, galera? Opa, o C vale menos 4 para o x e o C vale 3 para o y. Ou seja, x de C é o menos 4, certo? E o y de C é o 3. Bom, pessoal, deixa eu colocar aqui, porque eu acho que vai ficar meio apertado ali agora. Vou colocar assim, o C, então, é o menos 4 para o x, tá, pessoal? E o 3 para o y. Sempre colocando primeiro, tá, pessoal? O x e depois o y. Agora, pessoal, quem é o nosso ponto D? Se eu olhar aqui para o meu ponto D, cadê o ponto D? Aqui, ponto D. Primeiro você vai buscar essa informação lá no eixo x, tá, pessoal? O nosso D, então, vale menos 1 para o x e vale menos 6 para o y. Olha, então veja que o D é menos 1 para o x e menos 6 para o y. Tá aí o nosso par ordenado ou a nossa coordenada de D. Bom, pessoal, o nosso ponto E, né? Se eu olhar aqui para o ponto E, galera, quais são as coordenadas que eu vejo lá do ponto E? Primeiro, olhando para o x, tá, galera? Opa, 3 para o x, menos 4 para o y, certo, galera? Então, nós temos aqui, olha, para o ponto D, tá, pessoal? Aliás, para o ponto E, eu tenho 3 para o x e tenho aqui, então, pessoal, menos 4 para o y, correto? Bom, pessoal, já o meu ponto F, onde é que está o meu ponto F? Opa, meu ponto F está aqui, ó, neste local. Pessoal, percebam que o meu ponto F está sobre o eixo x. Qualquer ponto que está sobre o eixo x, de cara, eu já sei que o y é 0. Professor, e quanto é que ele vale lá no x? Pessoal, observem, em que local mesmo ele está lá no x? Ele está em cima do número menos 3. Então, o x aqui, pessoal, ele vale o menos 3. Beleza? Muito bem. Bom, galera, vejamos aqui o nosso ponto FG, né, no caso agora. Pessoal, veja o ponto G, correto? Bom, pessoal, cadê o G? Cadê o G? Cadê o G? G aqui. Onde está o G, pessoal? Aqui em cima, ó, sobre o eixo Y. Pessoal, todo ponto que está sobre o eixo Y, qual é a certeza que eu tenho? O x vale 0. Todo ponto que está sobre o eixo Y, o x vale 0. E quanto é que ele vale mesmo lá no Y, professor? Vejam, pessoal, que lá no Y, né, o ponto G, ele está em cima do número 4. Então, quer dizer que, pessoal, o nosso ponto G, ele vai ter coordenadas 0 e 4. Ah, pessoal, sim, uma coisa que eu devo ter esquecido de comentar é que aqui, ó, a gente não lê menos 4,3, a gente não lê menos 1, menos 6, tá, pessoal? A gente lê assim, ó, I, tá bom? Então, é menos 1 e menos 6, menos 4 e 3, 3 e menos 4, tá, pessoal? Assim por diante, certinho? Outra coisa que eu devo ter esquecido de comentar nos vídeos anteriores, tá, pessoal, é o seguinte, que caso seja necessário representarmos um valor decimal, tá, pessoal, a gente vai representar eles, né, separar o x e o y, tá, por ponto e vírgula. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um ponto aqui, ó, que é o ponto H, certinho? Vamos supor, pessoal, que o x de H é o 2,3, certo? E que o y de H é o 5,1. Agora, veja bem, se você colocar isso aqui dentro do parênteses, 2,3,5,1, olha só o tanto que esse negócio vai ficar estranho, tá vendo? Percebam, pessoal, que para separar o x e o y, eu vou ser necessário colocar aqui, então, um ponto e vírgula, né, para separar o x do y, certinho? Porque senão eu ficaria confuso, né? Meu Deus, quem é quem? Imagine se você tem essa situação aqui, um ponto K, onde está lá assim, 2,3,5. Aí, meu Deus, se ia falar assim, professor, peraí, o x aqui no caso, tá, professor, é só o número 2,
e o y, né, é o 3,5, ou é o contrário, professor? Ou o x é o 2,3 e o y é somente o número 5? Vocês perceberam que se eu não usasse o ponto e vírgula, vocês iriam ficar com essa dúvida? Então, quando eu preciso representar um número decimal no par ordenado, para separar o x e o y, a gente usa o ponto e vírgula. Agora você sabe que o x é 2 e o y é o 3,5, certo? Se você colocasse o ponto bem aqui, aí você saberia que o x é o 2,3 e que o y é o número 5, certo? Bom, pessoal, feito aí essas explicações que provavelmente eu esqueci de ter feito nos vídeos anteriores, nós estamos aptos aqui então, né, para continuar o nosso exercício, né? Muito bem, pessoal, então tem aqui agora o ponto H, né? O exercício também pede aqui o ponto H, as coordenadas do ponto H. Percebam que o ponto H, pessoal, ele está sobre, né, o nosso eixo X. Todo ponto que está sobre, tá, pessoal, o eixo X, o y vale quanto, galera? O nosso y vale 0. Então vem aqui, você já sabe que o y vale 0. Agora, professor, qual é o valor dele lá no X? Percebam que ele está sobre o número 2 lá no eixo X. Então aqui é o número 2, certinho? Bom, pessoal, nós temos aqui o ponto H e o ponto I, né? Pessoal, observando aqui, vejam que o ponto I, certo? Ele está justamente aqui, na origem, tá, pessoal? Esse ponto I, então, para nós, pessoal, ele vai ser a mesma coisa que a origem, tá? E esse ponto O para a gente, então, né? Aliás, esse ponto I, que é a origem, ele é o 0 para o X, ele é o 0 para o Y, beleza? Bom, pessoal, para finalizar, nós temos ali o ponto J, tá? O ponto J, tá, pessoal, é esse ponto aqui, que está sobre o eixo Y. Galera, o que eu sei a respeito dos pontos que estão sobre o eixo Y? O X obrigatoriamente vale 0. Todo ponto que está sobre o eixo Y, o X vale 0. Professor, e quais são as coordenadas do ponto J lá no Y mesmo? Percebam que o J está em cima do menos 5. Então aqui o J, né, pessoal, vai ser o 0 e menos 5, beleza? Então, pessoal, tá aí as coordenadas, tá, de todos esses pontos, tá, pessoal, do plano cartesiano. Lembrando, tá, pessoal, que a primeira coisa que você tem que buscar é o valor do X. E a segunda informação que você busca é o valor do Y, beleza?